Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa palavra de Deus, essa palavra inadulterada, essa palavra que tem poder em si mesma para nos dar a vida eterna. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então há poder nesta palavra. Esta palavra é a própria semente que saiu da boca de Deus, e dentro dessa semente tem uma vida. Então o Espírito Santo vem sobre a semente para fazê-la viver no tempo apontado, no tempo designado, no tempo em que o Senhor planejou para que aquela palavra viesse à vida. Veja, Isaías profetizou muito tempo antes da palavra chegar no ventre de Maria. Passaram-se mais de 700 anos até que a palavra chegasse ao seu destino, a pessoa para a qual ela foi predestinada. E quando ela encontrou o terreno fértil, o solo, predestinado, preparado por Deus, ela pôde vir à vida. Assim, Deus estabeleceu para cada tempo, para cada era, uma semente. Foram 7 eras da igreja, para cada era dessa houve uma semente, houve um mensageiro, houve um semeador que saiu a semear. E esse semeador era o Espírito de Deus, os 7 Espíritos que saíram para pregar a palavra, para manifestar a semente predestinada, a semente eleita, essa que foi predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando o profeta pôde assinalar o tempo, a estação para cada era, ele pôde conectar a igreja do tempo do fim até o Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, de Jesus até Davi, de Davi até Abraão e de Abraão até a eternidade. Porque quando a gente encontra uma genealogia, isso significa por onde foi que a vida continuou. Então chegamos aqui, no tempo do fim, na igreja de Laodiceia, conectada à igreja de Filadélfia, conectada à igreja de Sardes e assim por diante, até chegar Paulo, o primeiro mensageiro. De Paulo então a Jesus Cristo, de Jesus até Davi, de Davi até Abraão, a semente real. Então por ali a vida continuou. É isso que significa uma genealogia, por onde foi que a vida continuou. E quando chegamos ali, no ministério do anjo de Malaquias 4, encontramos então a conexão com a verdadeira igreja. E depois que sai de cena o anjo de Malaquias 4, a vida continua pela igreja, que é a voz final, de acordo com Apocalipse, capítulo 22. Então essa conexão, veja, por onde a vida caminhou, está em Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, referindo-se à igreja que estaria viva para a hora do arrebatamento. Então, todos nós sabemos que o ministério do irmão Branham foi até o verso 7 de Apocalipse 10. Veja, mas a partir do verso 8, já não é mais com o profeta, já é com a igreja. Por isso que João foi ordenado a tomar o livro, comer o livro e reprofetizar. Então João é um tipo da igreja. Quando Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Falando com Pedro. Então João representa os crentes que estariam vivos para a hora do arrebatamento. Então João representa a igreja, por onde a vida continuou depois da mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. E essa vida continua por sua igreja. Então, veja, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse. Então, se tornou a falar, houve um tempo em que ela não falou, houve um tempo em que os céus estiveram em silêncio. Por isso que o 7º selo, capítulo 8, verso 1, disse que houve silêncio no céu por quase meia hora. E esse silêncio, veja, foi desde a aparição do anjo forte em 1963, formando a peruca branca nos céus. Veja, de 63 até 2003, quando a palavra começou a ser aberta, passaram-se 40 anos. Veja, 40 anos, relativamente 40 dias. Os 40 dias da ressurreição de Jesus até Atos 1, houve uma disputa a respeito do corpo de Jesus, se havia sido ressuscitado ou se os apóstolos haviam roubado o corpo e comido e assim por diante. Veja, essa mesma demanda
houve com o corpo do profeta, que não pôde ser enterrado até que se tomou a decisão. Veja, enterra, não enterra, ressuscita, não ressuscita, e assim por diante. Então essa lacuna, veja, o silêncio de Apocalipse 8, verso 1, durou exatamente 40 anos. Veja, para cada dia um ano, 40 dias da demanda sobre o corpo de Jesus, 40 anos para a demanda a respeito da mensagem do profeta. Então o anjo tornou a falar, o anjo disse, vá lá, toma o livro da mão do anjo, coma-o e reprofetize. Então isso tem passado. Veja, 2003 foi quando homens ao redor do mundo, inspirados pelo Espírito Santo, veja, o anjo é o Espírito Santo. Essa é a voz que guiou o profeta. Essa foi a voz que revelou a ele os misteriosos 7 trovões. Então o Espírito Santo começa a despertar homens. Esses homens começam a entender que é necessária a revelação dos 7 trovões para alcançar a fé do arrebatamento. Esses homens, então, são movidos pelo Espírito Santo, como João foi movido em Apocalipse 4. Ele é chamado para entrar por uma porta aberta. Essa porta aberta é a abertura da palavra. Veja, por isso que o livro de Apocalipse, veja, chama-se tirando o véu, ou rasgando o véu. Então o véu teria que ser tirado, para que a palavra pudesse ser revelada, para contemplar o rosto, a formosura do nosso Deus. Por isso está no Salmo 27, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Então a verdadeira igreja é chamada para esse mundo invisível, lá onde está o trono de misericórdia. Apocalipse 4, veja, João encontrou o Espírito Santo sobre o propiciatório, como ele estava lá atrás, no templo de Moisés e no templo de Salomão, e como ele estava no templo chamado Jesus, o Espírito Santo, Deus mesmo, sobre o propiciatório, o lugar de misericórdia. Veja, e João então é chamado, e ele entra em desespero, porque ele percebeu, ele entendeu que para voltar à eternidade era necessário que os misteriosos selos que envolviam o livro, veja, um livro de redenção, um título de propriedade, e esses selos fossem abertos para revelar os herdeiros, a quem pertencia esse título que Adão tinha perdido. E João então chora, ele se desespera, ele começa a clamar, ele ouve uma voz, quem é digno? Ninguém podia ler, ninguém podia ver, ninguém podia abrir o livro. Veja, esse desespero de João é o desespero de cada crente que compreende que são necessários a compreensão, a revelação desses misteriosos selos. Então continua a leitura. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse anjo é o Espírito Santo. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Veja, isso está remontando a Gênesis, quando Eva tomou do fruto da árvore do conhecimento e comeu. Veja, agora uma igreja é chamada para comer da árvore da vida, fora do jardim do Éden. Veja, comer. Veja, isso está subjetivamente mostrando que o comer significa receber a palavra dentro do coração. Então continua, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre, veja, ficou amargo. Há um preço a pagar para se manter com a verdade da palavra. Veja, haverá rejeição, incompreensão. Veja, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O profeta chamou isso então da segunda cavalgada, quando o Espírito Santo daria outra volta ao redor do mundo, mas agora, através do quinto de Efésios, através da igreja, porque é por ali que a vida continua, para poder agora reprofetizar aquilo que já foi profetizado pelo anjo de Apocalipse 10:7. Trazer a mensagem, agora revelada, com entendimento, porque o profeta revelou os selos, mas ele não pôde explicar a terceira etapa, mas coube aos pastores mostrar
que o Messias estava na terra, o presente embrulhado por Deus, a palavra manifestada, a palavra revelada, a fim de que a palavra pudesse chegar até o coração do eleito. Então, nós precisamos compreender, veja, há um tempo apontado para que o crente possa tomar esse livro. Isso foi então no final da era da Laodiceia, quando João entra até a eternidade em Apocalipse 4. A igreja agora é chamada para entrar nesse lugar secreto. Veja, entrar lá através da revelação da palavra, através da oração e da revelação. Veja, ir nesse lugar secreto e ouvir essas misteriosas vozes que soaram em Apocalipse 10. Então, o livro que ninguém podia ler, ninguém podia ver, ninguém podia abrir, que estava exemplificado lá no Velho Testamento, onde a palavra estava dentro da arca, porque a palavra sempre tem que estar velada. E aqui agora, ela estava velada em carne humana. Veja, na pessoa do sétimo anjo, foi ali que, em outras palavras, o tesouro estava guardado dentro de um vaso humano. Veja, a diferença entre o sétimo anjo e a pessoa de Jesus Cristo foi apenas o corpo, porque o Espírito que estava dentro, aqui no tempo do fim, é o mesmo Espírito, realizando as mesmas obras, realizando os mesmos sinais e maravilhas, trazendo agora a revelação dos mistérios que estavam dentro da palavra. Por isso, o Mombrana, no primeiro selo, parágrafo 167, referindo-se a essa grande necessidade de entender esse mistério, ele disse, referindo-se agora aos 7 trovões de Apocalipse 10. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Então veja, essa é a única parte do livro que não está escrita, então carece de revelação. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu, mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum, eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são, isso quando ele começou a pregar. Hoje nós sabemos, mas em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Então são necessários esses misteriosos 7 selos. Veja, João começa a compreender em Apocalipse 5 a necessidade do livro ser aberto, a necessidade de captar essas vozes. Veja, para receber a fé para o arrebatamento, o poder transformador que vem da sua palavra. E é isso que cada um de nós precisa compreender, a necessidade de alcançar essa revelação. Por isso, é preciso orar, é preciso tomar o livro, comê-lo, para que o Espírito tenha como abrir o nosso entendimento. Irmão, que Deus te abençoe. Se a conversa te ajudou, envie alguém de sua família. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.